Oi, oi, divas! Como que vocês estão? Mais um episódio Tá Tudo Beleza começando por aqui. Um salve pra quem tá no YouTube também, né? Porque agora a gente tá no áudio, tá no vídeo. E vocês separaram que eu estou de franjinha curta? Assim, gente, apesar de eu ter franja há muitos anos, eu não sou muito adepta de cortar a minha própria franja, sabe? Eu não tenho muito dom, já fiz muita cagada no meu cabelo. E assim, eu lembro quando eu era mais nova, gente, tão assim, inconsequente, muito entre aspas, né? Eu já cortei minha franja com tesoura de escola, no meio da aula. Ia lá, parava, porque tava incomodando meu olho. Ficava tudo torto, uma tristeza, mas cá estamos. Eu achei que dessa vez ficou até bom. Não pode reparar muito, gente, senão vocês vão encontrar, assim, pequenos erros, uma franja meio torta, umas pontas meio grossas. É sobre isso, o cabelo cresce. E é aquela coisa, né? Eu não tenho coragem de cortar meu próprio cabelo, eu vou ter coragem de fazer o quê? E é isso, gente, tô aqui de franjas. Mirei na Jane Birkin, não sei se deu muito certo assim, né, na franjinha dela, podia ter ficado melhor. Mas é isso, da próxima vez acho que eu vou no salão mesmo. E, gente, hoje eu queria trazer um assunto, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, que é na beleza enquanto maldição. E assim, aqui a gente precisa falar que existe muito o pretty privilege, né, que é os privilégios que você tem por ser uma pessoa dentro do padrão, digamos assim. Eu não vou falar de uma pessoa bonita, gente, porque eu não considero, assim, esse privilégio exatamente ser bonito, exatamente, sabe? Por que eu digo isso? Porque beleza é muito subjetivo. Então, é muito o que é estar dentro do padrão ou ser reconhecida como uma pessoa bonita, e aí cada um, né, vai ter os seus parâmetros ali, sua régua de beleza, digamos assim. Mas existe essa questão, quanto mais perto do padrão, mais privilégio você vai ter, e todas essas coisas que a gente sabe que é uma realidade, e o privilege entra dentro disso também. Só que, e quando é o contrário? E quando a beleza vira um problema na sua vida porque você tem esse estigma de ser apenas a pessoa bonita? Quando a beleza vira a sua identidade, digamos assim. E tem gente que nasce tanto dentro disso que a pessoa parece que deixa de existir. É como se a beleza fosse a maior coisa que ela tem ali e tudo que tá em volta é engolido, né? Então, a voz da pessoa, a sua história, a sua subjetividade, aquilo que ela gosta, as pessoas não importam mais sobre aquilo, porque a pessoa é tão bonita, né? Tão dentro do padrão, ou qualquer coisa assim que vocês quiserem colocar aqui, que ela vira imagem. E acho que o mais cruel disso é que a gente aplaude isso, né? Aplaude como se fosse sorte, como se ser desejado o tempo inteiro fosse o ápice da vida. Como se a gente tivesse que mirar nisso. E enquanto a realidade feminina, se a gente for pensar especialmente, a gente percebe que não é assim, que a gente tem tantas outras coisas pra oferecer sem ser imagem, que isso pode virar uma prisão também. Então acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso também, pra não ser o nosso objetivo de vida. E é o objetivo de vida de muita gente, né? Que é ser, nossa, a pessoa mais bonita do mundo, a pessoa mais bonita do ambiente. E a pessoa tanto um foco nisso, que ela acaba perdendo outras coisas e deixando de ser uma pessoa completa em outros sentidos também. E aí, hoje eu queria falar de casos. Vamos falar de casos de vida dos outros, que é muito bom comentar, a gente tem aqui um embasamento de pessoas que passaram muito sobre isso, passaram muito por isso. E, recentemente, o Bjorn Andersen, que foi um ator sueco, ele faleceu, né? Ele é um ator, pra quem é mais atual, digamos assim, talvez não tenha assistido o filme dele mais famoso, que é Morte em Veneza. Ele é aquele senhor do Midsommar, o senhor pula lá, um cabelo comprido, assim, bem uma ideia seita, sabe? Bem energia de seita. Ele é esse senhor. E, só que ele tem uma trajetória muito longa no cinema, ele já fez diversos outros filmes, e como falei, o filme que ele é mais conhecido é o Morte em Veneza, que é um filme bem antigo, né, do Luchino Visconti, que é um diretor italiano. E ele foi descoberto, né, o ator, quando ele tinha só 15 anos, por esse diretor, né, o Luchino, que o viu e ficou assim, embasbacado com aquela beleza, e o nomeou como o garoto, né, um menino mais bonito do mundo. Só que esse menino mais bonito do mundo, né, pra além disso, ele era um menino quieto, tímido, que estudava música, ele tem algumas músicas, inclusive, né, gravadas, e tinha sonhos simples, digamos assim, né, ele veio de um contexto complicado, de uma família complicada, e nisso ele viu também uma oportunidade, né, a família dele especialmente viu uma oportunidade dele ter grana, dele fazer sucesso, então acaba que ele foi muito pro cinema por isso. O Luchino Visconti estava procurando o rosto perfeito para viver o menino do Morte em Veneza, que simbolizava a beleza ideal, digamos assim. Que era uma coisa quase que inatingível, etérea, sabe? E ele encontrou o Bjorn, que, nas palavras dele, tinha uma beleza quase impossível. O grande problema disso tudo, para além, né, de pegar um menino de 15 anos, colocar todo esse peso nele, trazer todo ele para esse universo, o filme não falava, né, de coisas inocentes, não. Era sobre um homem mais velho, obcecado por um adolescente, que era o Bjorn Andersen, né? Um enredo que era muito delicado, mas ficou ainda pior na vida real. Porque o Bjorn viveu exatamente isso, né? O olhar dos adultos sobre aquele menino ultrapassou os limites da ficção, digamos assim.
No cinema mais ocidental, ele foi colocado muito nesse universo, né? E recebeu um tratamento quase que de uma celebridade mesmo, sendo que ele tinha acabado de chegar, mas ele já estava muito nesse universo, virou ídolo. Só que ao mesmo tempo, ele no Japão, por exemplo, ele virou ídolo teen. Então, ele inspirou diversos animes japoneses, né? E aquela beleza toda inatingível, uma coisa meio angelical. Não era um adulto que estava recebendo toda essa atenção e tudo mais. Ele era um menino. E um menino que estava sendo exposto às coisas mais nojentas e bizarras do mundo. Em entrevistas, por exemplo, o Luchino Visconti exibia ele mesmo, né? Olha como ele é um anjo, a criatura mais linda da Terra. E o público o olhava com um certo fascínio, digamos assim, né? E ninguém via aquele menino ali, via apenas o objeto. E anos depois, o Bjorn contou como que ele se sentia invadido, constrangido, sexualizado, que os adultos o cercavam, tiravam fotos, faziam comentários impróprios, e ele era levado a clubes, né? Ele passou por diversos abusos, inclusive, ele já falou muito sobre isso. Então, não vou nem falar as atrocidades que aconteciam aqui, né, gente? Porque acho que a plataforma nem permite. A gente vai levar um ban aqui. O Bjorn, diversas vezes, ele falou que aquilo era tão bizarro e tão artificial que ele começou a quase que se odiar. Porque o mundo tinha transformado ele num ideal, né? E ele não se via assim. E ele se sentia simplesmente como quase que um animal exótico sendo exibido por ali. E que não tinha espaço, né, para um ser humano. E a carreira do Bjorn nunca se recuperou disso. Porque quando você é colocado nesse espaço, principalmente muito jovem, né? A gente vê isso muito com estrelas mirins, você sente que você não tem espaço para poder crescer. Então as pessoas querem que você seja sempre aquele menino ali, né? Aquele jovem menino ali, lindo e adolescente, digamos assim. Então, não tem espaço para o adulto, não tem espaço para a pessoa se desenvolver na carreira dele mesmo, né? Então, tudo que ele fazia era sempre comparado àquela imagem do menino loiro, etéreo, angelical, do Morte em Veneza. E não importa o quanto que ele crescia, o quanto que ele quis ser artista, né? E até na parte de música, como eu falei para vocês, que ele já compôs algumas coisas, aquele rótulo não saiu. E aí, em 2021, lançaram, né, o documentário O Garoto Mais Bonito do Mundo, onde ele conta como que aquele título destruiu a vida dele. No documentário é apresentado como que ele se sentia, né? Como que ele foi sequestrado dele mesmo. Sequestrado pela própria imagem. Isso é muito doido, né? E o rosto dele se tornou propriedade pública e aquilo que ele gostava, sua personalidade, tudo aquilo que fazia ele ser ele, tinha ido embora, né? Tinha sido deixado pra trás. Ele perdeu a sua mãe, né? Quando muito jovem, teve uma vida muito difícil. E disse que o vazio que ficou depois da fama precoce foi algo que ele nunca conseguiu preencher, né? E aí, se a gente pensa, como eu falei, todos aqueles atores e atrizes mirins que passaram por atrocidades, eu até assisti, gente, um documentário da Nickelodeon, eu esqueci o nome do documentário, mas é muito bom, que fala muito dos abusos que aconteciam, né, mostra muito o Drake Bell, que eu amava ele quando eu era criança, inclusive, as coisas que ele foi sujeito ali, né, sujeitado ali. E até pensando no Drake, como ele era ídolo, tinha considerado lindo e todas essas coisas, o quanto que ele não conseguiu se recuperar disso, né. Ele era tão famoso quando ele era mais novo e hoje em dia, tipo, eu não sei o que ele tá fazendo, não sei qual é que foi a vida dele depois disso. E isso acontece com muita gente que começa muito cedo. E é doloroso pensar nisso, até no Bjorn em si. O garoto mais bonito do mundo não teve o direito de ser só um garoto, só um menino. Outro caso que é muito emblemático, muito famoso, é o da atriz Brooke Shields, que ela viveu algo muito parecido, né? Só que sendo mulher é ainda, acho que, pior. Porque tudo pra nós mulheres é sempre muito pior, né? Ela começou a trabalhar com 11 meses de idade, gente. Pensa bem. E com 12 anos, ela estrelou, acho que o filme mais bizarro que eu acho do mundo, que é o Pretty Baby, né? O título no Brasil, acho que é Pretty Baby, Menina Bonita, né? Tem essa redundância, assim. Mas que é um filme, gente, que não recomendo. Não recomendo que ninguém assista. Eu sei que tem toda a questão, na época que foi feito e tal. E eu já vi adultos, né? Eu sou adulto também, mas eu já vi pessoas mais velhas falando que, na época ninguém achou nada demais. Mas, gente, é um absurdo. Aquele filme é um absurdo. E a Brooke interpreta uma menina que cresceu num bordel. E ela tinha 12 anos. Então ela era uma criança que foi colocada num papel sexualizado, doente. Não vou nem falar o termo certo pra isso, você sabe muito bem qual é. E dirigida por adultos, filmadas por adultos, observada por milhões de olhos adultos. E pensa bem, como cresce essa menina, né? Essa mulher. Eu acho ela, inclusive, muito saudável depois de tudo que ela passou. Porque ela também foi abusada, né? Tem assediada, todas as coisas horríveis que aconteceram com ela. E com o aval da mãe dela, que eu acho que é o mais doente, que a mãe dela colocava ela pra posar pelada, por exemplo, né? Uma criança. Gente, pelo amor de Deus. Uma criança, né? E até se a gente pensa em Lagoa Azul. Ela era muito jovem quando ela estrelou o Lagoa Azul. E era um filme que passava na sessão da tarde, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido. Nem todo mundo assistiu Pretty Baby, mas acho que todo mundo assistiu Lagoa Azul. E assim, ela era uma adolescente, sendo colocada ali naquele papel também que é hipersexualizada, né? E que é muito nojento se a gente
se for parar pra pensar. E aí, no Pretty Baby, essa fronteira também entre ficção e realidade se dissolveu também. Porque o mundo começou a ver a Brooke como uma mistura de inocência e erotismo. Uma criança, gente, novamente, uma criança. E acho que não existe combinação pior para uma pessoa tão jovem. E logo depois, quando ela ainda era adolescente, vieram campanhas de moda, capas de revista, entrevistas onde jornalistas perguntavam, né, sobre sua virgindade, sobre homens, sobre sua sexualidade no geral. Aos 15 anos, ela estrelou uma campanha da Calvin Klein, que é muito famosa, né, uma campanha de jeans, que acho que até recentemente eles fizeram meio que uma releitura dessa campanha, só que em outros termos, né, enfim. Com uma frase, né, que virou, né, muito emblemática na época, digamos assim, que era: quer saber o que tem entre eu e meu jeans? Era uma coisa assim, gente. Nada. Pra poder falar que ela só usava o jeans da Calvin Klein de um jeito muito sensual. E a campanha, ela fica toda remexendo, assim, colocando a calça e tal. Cara, é muito bizarro. E claro, né, virou escândalo na época, as pessoas comentaram muito, mas também virou lucro. E o corpo dela foi explorado antes mesmo dela entender o que ela estava acontecendo, né? E a mãe dela, gente, eu acho doentio, porque assim como o Bjorn também, que acho que a avó dele abusava dele nesse sentido, né, colocava ele pra esse tipo de trabalho. No caso da Brooke, era a própria mãe, né, que tinha um espaço de ter que defendê-la, de ter que estar nesse lugar. Não, ela tava ali explorando e abusando da própria filha no fim das contas. E isso é muito triste. E ver a Brooke falando sobre isso, ela já escreveu um livro, inclusive, né, contando das suas histórias. Acho que vai ter um documentário, ou teve um documentário também falando sobre. E é simplesmente doentio, né. Ela cresceu sobre esses holofotes, sobre essa mãe que era sua empresária, quem empurrava pro sucesso, e estava empurrando sua filha pro abuso, no fim das contas, né? E acho que quando você é transformada num símbolo tão cedo, é impossível construir uma identidade sólida. Então, aos 20 anos, né, se a gente pensa na Brooke também, ela tentou estudar, se afastar de Hollywood, fazer uma faculdade, né, ter uma vida normal mesmo, mas ela não conseguiu também, porque o mundo queria aquela menina bonita, o rosto angelical, a beleza que nunca envelhece. E aí ela tentou carreira também. Só que não foi a mesma coisa. Não foi o sucesso que ela tinha quando ela era adolescente. Então o tempo foi passando e ela começou a perceber que a beleza que a fez ser amada também impedia de ser levada a sério, né? De ter uma vida normal, de ter papéis mais sérios, de ter uma carreira, né? Que dela realmente conseguir crescer. E as pessoas olhavam pra ela e não viam talento, não viam esforço, não viam profundidade. Viam a Brooke Shields. Um nome que virou marca, mas que pra ela sempre foi uma prisão, né? E em entrevistas recentes, gente, ela fala muito sobre isso. O Instagram dela é muito legal. Inclusive tem aquela trend, como você é tão bonita, tão engraçado, uma coisa assim, não sei se vocês já viram. E aí ela fala, obrigada, é porque aconteceu tal coisa comigo aos tantos anos, né? E ela já falou sobre isso também, quanto que ela foi sexualizada pela mídia nessa época, e que ela teve, né? É um meme, né, gente? Mas, enfim, ela fala muito abertamente sobre isso e eu acho isso muito legal, porque é uma coisa muito que transmite muito a vulnerabilidade dela pro mundo. Eu acho que em falar sobre isso, eu acho que mostra muito uma fortaleza dela mesmo, né? E ela falou como que foi muito difícil envelhecendo sendo a menina bonita. Ela sentia que ela tinha que estar sempre ali sendo linda e que tivesse que se desculpar por existir, se estivesse fora daquele molde. E isso que torna a beleza uma maldição, né? Ela cria uma versão de você tão idealizada que o mundo não aceita nada de diferente. E quando começa cedo, né, não aceita nem que você cresça, nem que você seja uma mulher adulta, por exemplo. Tem um filme, gente, muito legal. Eu adoro cinema, vocês sabem, né? Eu acho que, inclusive, quero criar um quadro aqui, indicando filmes e coisas que eu assisti, enfim. E tem um filme muito maneiro, chama Malena. Não sei se vocês já viram, né? É estrelado pela Mônica Bellucci. E acho que é um dos filmes mais bonitos e tristes sobre o que a beleza pode fazer com uma mulher. O filme se passa numa pequena cidade italiana, na Sicília, se não me engano, e durante a Segunda Guerra Mundial. E a Malena é a mulher mais bonita da cidade. E isso basta pra arruinar a vida dela. O filme mostra como a beleza desperta o pior das pessoas, né? Que os homens a desejam, a veem como um objeto sexual também. As mulheres começam a odiá-la também por conta disso. E ninguém quer saber como ela é, né? O filme também tem essa carga muito da época que ele se passa. É um filme mais atual, né, gente? Acho que é dos anos 90, dos anos 2000. Mas ele se passa nos anos 40, então tem todo esse contexto, né? Mas tem muito isso, quanto que ninguém sabe como ela é. Porque ser bonita é a sua identidade. Então a Malena, ela é observada o tempo inteiro. Pelas janelas, pelas ruas, por tudo, por todo mundo. Ela é como um espelho que reflete os desejos e as frustrações das pessoas em volta dela. E acho que o mais simbólico disso tudo é que a Malena quase não fala o filme inteiro. Porque ela não precisa, o silêncio dela diz tudo, né? A dor ali dela diz tudo. É o silêncio de uma pessoa que não tá sendo vista como quem ela é, né? Como um ser humano mesmo.
E quando o marido da Malena vai pra guerra, ela fica sozinha. Então a cidade inteira começou a julgá-la mais ainda. Inventar histórias, difamá-la. E aos poucos ela vai perdendo tudo. Não vou dar spoilers aqui, né, gente? Mas basicamente é isso, né? Um castigo por ser bonita demais, digamos assim. É uma metáfora cruel, mas muito real. Porque o mundo faz isso com mulheres o tempo inteiro. Coloca num pedestal pra depois empurrar. Admira até que a pessoa deixa de servir. E depois destrói, né, essa pessoa. Então a pessoa não pode nunca ser diferente. Quantas atrizes acontecem isso, né? A pessoa, ela envelhece, ela perde papéis, ela para de ser válida. Uma pessoa que trabalhou tanto, você vê que a pessoa só desaparece. É muito raro, né? Você vê alguém começar muito jovem, com esse estigma, né, de bonita e tudo mais, e a pessoa continuar no auge ali. É muito raro isso acontecer. A pessoa, ela é descartada. E muito julgada também, né? Eu lembro que aquela mulher que fez Top Gun com o Tom Cruise, o quanto que acabaram com ela, xingaram ela, simplesmente porque ela tinha envelhecido. E supostamente ela envelheceu mal, enquanto o Tom Cruise envelheceu bem. Sabe, isso é muito, muito louco. Então, você tá sempre sendo julgada. E quando você tem esse estigma, né, de ser a pessoa bonita ali, eu acho que o peso de, muito entre aspas, perder essa beleza é ainda muito maior do que uma pessoa simplesmente que, vamos supor, a pessoa é uma atriz, mas nunca foi considerada muito bonita, nem nada do tipo. Ela era considerada bonita ou bonitinha, qualquer coisa assim. E ela envelhece e não tem tanto esse peso. A atriz, às vezes, que ela tem mais esse estigma, ela simplesmente some, né? E, gente, mais uma vez, não tô falando que não existe o pretty privilege. Existe muito. Mas o quão doloroso é também ser, né, ter esse objetivo de ser apenas a pessoa bonita. No fundo, né, esses casos do Bjorn, a Brooke, a Malena também, né, do filme, eles viveram versões diferentes da mesma tragédia, de serem transformados em apenas imagens, antes de serem compreendidos, entendidos como pessoas. E o preço disso é a solidão, é a exclusão, é de ser visto por todos, mas não conhecido verdadeiramente por ninguém, né, de ter o seu corpo e o rosto exposto, mas a alma invisível. Então a beleza, ela atrai o olhar, mas ela repele também o vínculo, quando ela é apenas uma beleza. Ninguém se aproxima pra conhecer, né, é só pra contemplar. E a contemplação é uma forma disfarçada de distância, digamos assim, né? E acaba que nesse contexto, o que admiram ali não é você, é apenas o seu físico, que muda, que vai ser diferente. E aí que eu vejo, às vezes, umas pessoas, principalmente no TikTok, falando disso, nossa, eu quero ser apenas a pessoa bonita, eu não quero ter nada, eu só quero ser a pessoa bonita, esse é o meu objetivo. Eu fico pensando, cara, o quão vazio é isso? Porque vai passar. A gente coloca esse peso, vai passar, você vai ser apenas um objeto de contemplação, descartar no momento mais oportuno pra ele, entende? E aí, quando você tem esse foco, né, apenas de ser uma pessoa bonita, e essa beleza, digamos assim, passa, mas vai junto, aparece o amor, o respeito, a atenção. Porque no fundo, aquilo nunca ali foi sobre você. Foi sobre o seu rosto, o seu corpo. E isso, gente, é tão vazio. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ver outras formas de beleza. Não só a beleza externa, mas a beleza da sua mente, do seu intelecto, de você ter gostos. E eu tô contando isso aqui tudo porque eu acho que pra nós, mulheres, tem muito esse peso, né? Que o nosso objetivo de vida é ser bonita. Mas isso é muito vazio. E isso leva a gente numa vida muito triste no fim das contas. Porque a gente não desenvolve outras skills, digamos assim. Então, quanto mais cedo a gente percebe isso, uma vida mais feliz a gente tem. Porque a gente fica querendo correr atrás de uma coisa pra ser apenas aquela coisa, pra ser apenas bonita, pra ser admirado no olhar dos outros e tudo mais. Aí, mesmo que você consiga essa coisa, eventualmente ela vai passar. E você vai estar ali, apenas oca, sabe? E isso eu acho que é muito, muito triste. Por isso que eu acho muito legal quando as pessoas, elas se assumem como são. E elas querem viver com tranquilidade, sabe? Se afastar ali da performance, né? Parar de performar. Porque eu acho que aí começa realmente a sua liberdade. Quando você entende que ser visto não é o mesmo que ser enxergado. E que acho que beleza nenhuma vale esse preço. E que o bonito mesmo não é isso. Porque como que algo tão efêmero pode ser, né, tão importante assim, né? Como que pode você querer ser apenas um físico e não tantas outras coisas que formam você? E acho que isso nunca vai valer a pena, sabe? Você desaparecer de você mesmo por conta disso. Então, tem muitas meninas jovens que me acompanham. Acho que a pessoa tá tão imbuída nisso. E eu acho que a gente tá também numa onda tão conservadora, quer colocar as mulheres como bibelôs novamente. Eu acho que é importante a gente falar disso. Há muitas formas de beleza e formas mais grandiosas de beleza do que apenas ter um rosto, um corpo bonito. Então é importante a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Nosso corpo para além do físico, tá, gente? Mas assim, de ter um corpo saudável, da nossa felicidade mesmo em si. Porque senão a vida fica muito difícil. E acho que a gente só vê o lado incrível e legal de ser lindo, né? De ser a esse nível de beleza. Mas a gente esquece também o peso que isso pode ter quando a sua beleza vira apenas identidade, né? Quando você é nada além de bonito.
E isso é tão triste, né? Acho que isso é a coisa mais triste que pode ser, a pessoa não ser nada além de bonita. Ela não desenvolve outras coisas, ela não é um ser humano rico de outras coisas. E aí, ela tá fadada à solidão, à tristeza, a não desenvolver outras coisas, a não se conhecer. E isso, gente, tem um peso muito grande lá na frente. Eu acho que isso cobra a gente muito lá na frente. Enfim, gente, falamos muito, como sempre. Ficamos por aqui hoje, no nosso episódio Beleza e Maldição. Se inscrevam aqui no canal, pra quem tá no Spotify também, siga o Tá Tudo Beleza. Se você puder e quiser, assine o nosso programa, que a gente já tem mais de 60 episódios, gente. Tem 3 episódios por semana, falando de diversas coisas, né? Cada vez mais quadros novos. Quero ter mais episódios algum dia, quem sabe, né? Ter episódio todos os dias da semana. Meu sonho, vamos ver, né? Vamos trabalhar pra que isso aconteça. Então, te convido também a ser assinante aqui, Tá Tudo Beleza? E é isso. Me acompanhe nas redes sociais, tem os links todos aqui embaixo. E vejo vocês por aí. Um super beijo pra todas. Tchau!